Não, porque essa revelação do José Luiz da Atena, que inclusive ontem, naquele papo de janela dele com o Fofocalizando, ele soltou uma aspa... O Datenalizando, né? O Datenalizando, é. Ele soltou uma aspa sobre o Luiz Bate, que a gente até falou aqui ontem, que era inimigo dele, que teve todo aquele rebuliço. Mas era mesmo, né? Eles tinham treta pesada eles, teve né? todo o rebosteio dele lá na Band, que o Bate falou mal dele no Gugu, e ele falou mal do Bate ao vivo. E aí ontem o Datena falou, foi ontem que eu não me lembro, falou ontem no... Você foi essa semana, agora se foi ontem eu também não lembro, foi ontem. Foi ontem, ele falou, do nada, ninguém perguntou nada. Ele falou, porque se o Bate quiser me substituir também, eu tô querendo fazer outro horário, de graça assim, né, já dando a entender que, SBT, se vocês quiserem botar o Bassi aqui no Tá Na Hora, fião. Quem sabe ele não vai ficar com a cópia do Balanço Geral que o SBT tava querendo fazer, né? O tal do SBT Balança, mas era 7 da manhã, eu não acho muito legal, não. Imagina o Datena 7, apesar que eu prefiro o Datena do jeito que ele tá calmo do que o Bate Pinga Sangue 7 horas da manhã. O Datena, ele tava... ele fazia na Band, na época, na Rádio Bandeirantes pela manhã também, né? Ele fazia na rádio, não era na TV. É verdade. Então, assim, eu acho que não é muito fora da realidade pensar que ele poderia apresentar algo pela manhã ou até o meio-dia, quem sabe, né? Se eles quiserem tentar. Mas, eu acho que isso também, Daniel, já é um indício de que ele não tá gostando de perder pro filho, né? Ele tá perdendo pro filho sempre. Ali no começo o programa realmente deu uma decolada, chegou até bater 6 pontos uma época ali. Claro que com os números inflados por causa do futebol que veio antes, né? Mas foi perdendo a força e hoje o filho dele, o Joel da Atena, que assumiu o Brasil Urgente, herdou o Brasil Urgente, né? Tá ganhando do Tá Na Hora do SBT. Eu acho que esse nome também não ajuda, eu não gosto do Tá Na Hora. Esse nome... Pô, sei lá, parece nome de novela, não sei, não parece nome de jornalístico, ainda mais policial. Parece que é um programa de entretenimento que vai passar ali, não sei, pra mim não passa credibilidade pra mim esse nome. Queriam voltar com o Aqui Agora, né? Tem o Aqui Agora que o pessoal sempre fala, né? Que conheço uma pessoa que apresentou Aqui Agora. Conheço. Conheço uma pessoa, mas deixa pra lá, Mas não somente sobre isso, sobre essas mudanças de horário, né, e sobre a possibilidade do Bate, o Datena ele fez uma revelação sobre um contrato que ele assinou com a Rede Globo lá nos anos 2000, e a gente não sabia dessa informação. Ele revelou que ele chegou a assinar esse contrato nos anos 2000 e ele apresentava na época o Cidade Alerta na Record, tá? Porém, ele acabou desistindo porque o bispo da Record rasgou esse contrato e ofereceu 3 vezes mais o salário que a Globo tinha oferecido para ele. Imagina, o salário que a Globo tinha dado para ele, oferecido para ele, já era superior ao da Record, né? Tá vazando uma música aqui do nada, mas tudo bem. Vamos continuando aqui. O Datena, Daniel, ele fazia muito sucesso nessa época, anos 2000, e anos 2000 também foi bem aquela época que a Globo tirou nomes de peso da concorrência. A gente lembra muito bem da própria Ana Maria Braga, também o Jô Soares, o Hulk da Band. O Hulk da Band. Então eles estavam montando uma programação forte. Eles estavam realmente fazendo o que eles estão fazendo nesse momento, inclusive, que é pegando pessoas da concorrência, porque a gente ficou muito acostumado a não ver a Globo fazer isso. Mas existiram momentos na história que a emissora teve que fazer isso. E hoje, olha lá, tá vendo? O Camaleão TV, que inclusive estava acompanhando a live dele. Se inscrevam lá no canal dele também. Tá falando aqui que Tá Na Hora parece o nome de programa da Xuxa. E é realmente isso. Parece, Não é um nome legal pra um telejornal, gente. Eu acho que o pessoal do SBT tá meio perdido. Mas o que eu tava falando... Inclusive, eu fiquei sabendo que a gente convidou ele pra participar aqui, viu? O Renan tá convidadíssimo pra vir aqui no nosso programa, viu? Tá convidadíssimo. A gente convida ao vivo. Pode deixar gravado aí. Ao vivo pra não perder o timing. Mas essa situação do Datena, eu sinto que hoje deve até existir um arrependimentozinho nele de não ter feito isso. Porque a gente sabe que a Globo é uma emissora que, pelo menos, prezava muito pelos seus profissionais e não tirava, principalmente, as estrelas que vieram de outros canais do ar. Não é à toa que o Jô Soares... Casa, né?
Né, prata da casa, exatamente. O Jô Soares saiu do SBT, foi pra Globo, passou muitos anos na Globo, ficou lá até se aposentar. A Ana Maria tá no ar até hoje, então tô dando aqui dois. O Hulk tá lá até hoje, então 3 exemplos de nomes que vieram da concorrência que estão que passaram muito tempo. No caso do Jô Soares, não, porque ele se aposentou e inclusive já até falecido. Sim. Mas os outros 2 ainda estão em atividade. Então, se o Datena tivesse continuado esse contrato com a Globo, né, que ele chegou até assinar, né, tivesse mantido, tivesse se transferido para a emissora, talvez hoje ele seria até um apresentador que não ia estar passando pela situação que ele passou, que a gente viu nos últimos meses, de ter sido demitido da Band porque deu uma cadeirada num candidato a prefeito. Né? Então, talvez hoje a carreira dele estaria num patamar diferente. Ou talvez não, porque a gente sabe que o Datena sempre gostou de dar muita opinião no ar, e a Globo não ia permitir isso. Né? E ele inclusive ia comandar o Linha Direta naquela época. Ele ia apresentar o programa que depois foi comandado pelo Chapelin, né? Que inclusive tá... Não, Domingos Meirelles. Pelo Domingo... Olha, eu lembrei do Chapelin que tá irreconhecível. O Globo Repórter, né? Repórter. Antes, inclusive, do Domingos Meirelles, que eu acho que é um ótimo jornalista, quem apresentava era o Marcelo Rezende, né? Então, que saiu pra ir pra Rede TV. Ele deixou a Globo pra ir pra Rede TV. Pra Rede TV. Então, coisa. Assim, acho que foi a única vez que isso aconteceu. Tendo em vista, né, o que aconteceu com os ex-apresentadores do Linha Direta, né? Talvez até tenha sido um bom negócio ele não ter ido pra Globo. Mas como ele tava vindo, assim, a peso de ouro da Record, porque, como eu falei, dava muita audiência naquela época, talvez o futuro dele, né, não fosse tão assim como o que aconteceu, né? Que o Domingos Meirelles acabou ficando na geladeira por muito tempo, foi pra Record, como você falou, o Marcelo Rezende trocou a Globo pela Rede TV, e depois foi pra Record e fez muito sucesso na Record. Foi, né? Aqui o Datena saiu da Record com todo aquele problema do processo, né? Da primeira vez e da segunda vez também. No entanto que ele é uma pessoa não grata lá. Acho que se ele tivesse ido, teria evitado todo esse problema, né? Com certeza. Mas eu fico curioso saber como que seria esse universo paralelo onde Datena tava na Globo, né? Me veio a dúvida aqui. Anos 2000 não foi mais ou menos o período em que a Globo tentou tirar o Gugu também do SBT? Eu não lembro se foi anos 2000, se foi antes disso, né? Então, eu não lembro a época. Eu não lembro a época, mas é bem possível, né, cara? Porque foi bem na virada do século, né? De 99 para 2000, foi quando aconteceu essa troca, onde a Globo começou a olha, precisamos dessas estrelas, precisamos dessas pessoas. E eu vejo isso, como eu já citei agora há pouco, né? Esse movimento acontecendo hoje também, porque há uns anos atrás eles contrataram o Mion, né? Justamente para substituir o Hulk. Inicialmente nem era para isso, né? Mas acabou substituindo o Hulk. O que tem, Faustão, né? O que tem, o Faustão deu na telha de ir pra Band, então vamos enfiar aqui o Hulk no domingo e o Mion, que é quem sobrou, a gente coloca aqui no sábado. E também assim, eu já sinto que o programa do Mion já deu uma desgastada, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu sinto que já desgastou faz tempo. Mas tá aí, né? Eu achei uma informação bem aleatória. Eu sempre falo aqui que viver no futuro, né, é maravilhoso, é fascinante viver no futuro. É bizarro, né? Mas o passado, que poderia ter se tornado o futuro, é um negócio mais aleatório. Imagina se o Gugu tivesse mesmo ido pra Globo, se o Datena tivesse ido pra Globo também, como era que ia ser, né? Se o Boni tivesse fechado com o SBT naquela época, pensa como era que ia ser hoje. O Gugu não seria a estrela que ele se tornou, eu acho. Igual tá sendo a Eliana agora, né? Que a Eliana fez essa transição pra Globo. Será que ele ia dividir espaço com o Faustão naquela época? O Fausto foi colocado pra cobrir o espaço que seria do Gugu também. Não sei. Mas, por exemplo, se a gente parar pra pensar hoje, aquela lacuna que... Não, o Faustão, ele foi antes, foi 89 Faustão, né? Então, ele estreou lá na Gugu ia pros domingos, ele ia para os domingos da Globo. E aí a Globo deu essa oportunidade maior pro Fausto pela negativa do Gugu. Então era pra ter esse espaço maior, Gugu aos domingos. Então, acho que ele não seria... Ele poderia ser um sucesso, mas não tão grande quanto ele acabou se tornando no SBT.